começando mais um podcast Além do Sábado e nós estamos aqui de camisa nova, né, Pastor Saulo? Opa! Ó. Camisa nova, não sei se dá pra dar um zoom aqui, Agora é oficial. Agora sim. Rapaz, Insider, não? Não, muito melhor que a Insider. A gente tá falando aqui da Triuno, a Triuno patrocinando. Rapaz. Ó, logo da igreja. Olha aqui, ó. Olha o símbolo aqui. Esse aqui é o quê? Esse I. E é o quê? Pai fundador aí é do quê? É a logo da Triuno. É a logo da Triuno. Peraí, deixa eu ver se tem. Talvez não seja um I, né? Ah, olha só, são 3 partes. Triuno. Então, olha, se você precisa conhecer essa marca, a Triuno. Como é que é o nome do nosso patrocinador? Dono da Triuno? Vinícius Apolinário. Vinícius Apolinário. Ah, olha só, cara. Vinícius Apolinário, muito obrigado pelas nossas camisas. Foi ele que fez as canecas também? Não, a caneca foi outra pessoa. Não, quem fez o design foi outra pessoa, porque fui eu que paguei e até hoje não recebi. Eu também sou um patrocinador aqui desse podcast maravilhoso. Pastor Saulo tá vivo aí? Opa, estamos aí de volta, né? Já ansioso, estava ansioso para gravar, né? Já há um tempinho que a gente estava de férias, viajando, e aí veio o Caleb. Então, seja bem-vindo, você que está nos acompanhando aí desde os primeiros episódios e tem participado, tem compartilhado. Então, nossa gratidão, seja muito bem-vindo, boa noite para você, ou boa tarde ou bom dia, né? Eu tô aqui vendo ele falando que tá com saudade de gravar, mas não teve podcast domingo? Teve. E no outro domingo também? Também. Você está revelando os bastidores do podcast Além do Sábado. Segredo para você que é nosso telespectador e você merece saber. Esses episódios foram gravados antes da gente sair de férias em dezembro. Por isso você recebeu aí com antecedência, foram gravados pensando em você que não poderia ficar sem o podcast Além do Sábado nas férias. Muito bom, e já é o salve do Pastor Saulo. Eu vou aqui com ele, Pastor Victor. Pastor Victor que está de mudança, está indo para São Gonçalo, a Escola Adventista São Gonçalo, nossa cidade aqui vizinha. Fala aí, pastor, como é que tá o coração e já manda o seu salve para a turma. Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei quando você vai ouvir podcast, mas é um prazer voltar aqui, né? Poder estar entre amigos, conversar sobre Deus, sobre a lição. Tô de mudança, né, pastorzão? Indo pra São Gonçalo, olha o bom que é perto, né? O bom que é pertinho, graças a Deus, estamos aqui coladinho um no outro. E que Deus venha nos guiar nesse ano especial, com muitos desafios, mas com Deus na frente, Ele acompanhando, pela graça de Deus. Amém, amém, amém. Para você que não conhece a geografia aqui dessa parte do Rio de Janeiro, Niterói, ela está próxima à cidade, colada praticamente com a cidade de São Gonçalo. Niterói vai ter uns 600 mil habitantes e São Gonçalo 1 milhão e alguma coisa, ou seja, uma cidade muito maior que Niterói. E a gente está coladinho e aí muitas das pessoas que vêm aqui no podcast são dessa região aqui. E nós estamos com um patrocinador importante, gente. Eu não sei se vocês perceberam em algum episódio passado, a gente suando, a testa brilhosa. Iluminados, todo mundo Iluminados. E aí, no final ali do podcast, no intervalo, eu olhei pro Herbert e falei assim, Herbert, você como um advogado de sucesso, você não queria doar um ar-condicionado? Ele falou assim, eu dou, pastor, eu dou. E nós ganhamos, e não só isso. Chegamos aqui no estúdio e preocupado com o computador que tínhamos, e o Herbert voltou do Paraná. Paraná, Herbert? Paraná. Do Paraná e trouxe uma máquina nova pra gente. Por isso, Herbert, antes de suas palavras, antes de mais nada, você merece uma camisa melhor que a Insider. Estamos falando da camisa Triuno do podcast. É uma lembrança. Muito obrigado. Obrigado, não mereço tanto. Não merece mais que isso. Não se compara. Merece mais que isso, merece muito mais que isso, mas é a forma de a gente agradecer, o investimento na propagação do evangelho, nesse podcast que está alcançando tantos lugares, a gente está vendo nas métricas, gente de outros países, de outros estados, acompanhando o podcast Além do Sábado, e aí a gente precisa começar a conversar da Bíblia. Estamos felizes de voltar a gravar. E eu vou pedir para ele, Pastor Saulo, não apresentei? Peraí, quem não apresentei? Fala aqui, voz do além. Hã?
Peraí, você não falou, Herbert? Eu não deixei você falar Eu agradeci pela camisa. e não falou mais nada. Tá tudo bem. É que eu tô meio Faustão aqui nesse Ah, começo. sim. Vai lá, Entendi. Herbert, manda ver. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês tenham a oportunidade de ter bons insights aqui em respeito do nosso tema, né? Que é falar de Cristo. E assim, pastor, toda honra e glória a ele, né? Graças a Deus que o podcast tem avançado e alcançado aí bastante pessoas e nós ficamos muito felizes em poder fazer parte de alguma forma. Bom. Herbert, já faz o seguinte, pede a bênção. Peço sim. Querido Deus, Pai maravilhoso, a Ti nós rendemos glória e louvor por todo o Seu cuidado, amor e misericórdia. Suplicamos agora a direção do Teu Santo Espírito para que possamos compreender os ensinos aqui e transmitir com a maior clareza possível. É o que rogamos em Jesus. Amém. Amém, Obrigado, amém. Senhor. Gente, olha só. De cara, o que vocês sabem sobre o islamismo? A gente está estudando essa lição maravilhosa que trabalha sobre apologética, sobre defesa da fé. Você precisa ter essa lição, acho que é até uma lição daquelas colecionáveis, sabe? Sim. De você ter o guia de estudo da Bíblia sobre apologética guardado para, tempos em tempos, você dar uma folheada, você está lembrando do tema, das associações que foram feitas. E aí a gente está estudando sobre Jesus e o islamismo. O que vocês sabem sobre o islamismo? Eu sei que é a religião que mais cresce no mundo, uma das, né? Boa. A segunda maior. A segunda maior. Uma vez, pastor, um professor meu falou o seguinte, que eles creem no mesmo Deus que a gente, mas não é o mesmo Deus que a gente. Como é que é? Que eles creem no mesmo Deus que a gente, mas na prática não é o mesmo Deus que a gente. Então há diferenças. Há diferença. Mas e aí? Islamismo, pastor? O que é o islamismo? De onde é que surgiu? Para onde foi? Para onde vai? O islamismo tem como divindade principal Alá, não é isso? Que é o único Deus, eles creem. Tem semelhanças com o cristianismo, eles creem num Deus único, nós também cremos num Deus único. Monoteístas? São monoteístas. As diferenças básicas é que Jesus para eles é apenas um profeta, para nós Jesus é Deus. E ele veio revelar quem é Deus, ele veio seguindo as profecias que apontavam para o nascimento, surgimento dele, desde a sua concepção, a gente vê a divindade ali, tá? Desde a sua gestação, né? Sua concepção pelo Espírito. Jesus veio revelar quem é Deus e ele não é apenas um profeta, né? Ele é Deus como Deus. E no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então a Bíblia fala de Jesus como Deus. Então a gente tem aí um contraste entre o Alcorão e a Bíblia, não é isso? O Alcorão é o texto sagrado deles. É o texto sagrado deles, E a Bíblia sagrado deles, é o texto sagrado do cristianismo. Então esses dois livros, eles divergem em alguns pontos, tá? E aqui tem algumas semelhanças, mas também tem as suas diferenças. Quem é o principal profeta? Maomé. Maomé. E aí? Quem é Maomé? Maomé, né? A história fala que ele foi uma pessoa que nasceu ali em 570 depois de Cristo. Isso foi uma prática, né? Ele conseguiu ter visões, né? A partir de 40 anos do anjo Gabriel. E a partir daí, durante 23 anos, ele foi tendo visões e tal. E aí, após a sua morte, contaram todas as suas visões e fizeram o Alcorão. Que é o texto sagrado do Texto islamismo. sagrado. E ali você tem orientações sobre várias áreas da vida, né? Sobre casamento, sobre adoração. A gente vai abordar aqui, de repente a gente lê alguma coisa. Eu sei que o Herbert é versado em árabe, e aí ele vai poder ler na língua mater algumas partes do Alcorão. E aí a gente vai trazer aqui daqui a pouco para vocês. Mas olha, gente, hoje o islamismo tem 2 bilhões de adeptos ao redor do mundo e é a segunda religião que mais cresce. A gente vê o islamismo crescendo e aí a gente acaba fazendo algumas relações com alguns extremistas religiosos, e principalmente no Ocidente a gente olha para o Oriente e vê muito extremismo nesse sentido, aí se relaciona com os ataques terroristas, a gente relaciona com uma fé muito forte. Eu lembro que alguns anos atrás eu estive na Alemanha, e eu me deparei, não só na Alemanha, mas em vários países, mas me impressionou que eu vi na Alemanha uma força muito grande do islamismo ali, um crescente. Tanto que eu lembro que com essa barba, né, a barba estava um pouco maior, era uma viagem de 20 e poucos dias, então eu não cortei a barba,
Então o barro estava maior, então eles me se aproximaram e falaram assim, primo! E então eles acharam o cara do meio também. Mas eu fiquei impressionado a quantidade de islamismo, de islamismo em suas mais diferentes formas, espalhada pela Europa. E a gente tem agora em Nova York também um crescimento, um prefeito que tem uma linha mais do Oriente. Então você vê que é uma força grande que está se espalhando, e por isso vale a pena a gente, como cristão, como adventista, conhecer a base, fazer a correlação, e é por isso que está na lição de apologética, para a gente poder se defender e também poder ensinar as diferenças e mostrar o grande destaque que é Jesus Cristo. Alguém falou aqui sobre é o mesmo Deus, mas não é. Na prática não é o mesmo Deus, né? Por quê, né, pastor? Porque... isso que eu ia perguntar. Por quê, pastor Victor? Porque eles creem também que o Deus deles é o Deus de Abraão. Que tem um BO na linhagem, né? Eu acho o máximo quando o Victor fala assim, tem um BO. Tem um BO. Tem um BO. Esse é BO grande. Isso é muito carioca. Você que está assistindo é muito carioca. É como se a gente estivesse na Bahia e alguém dissesse assim, pô, é barril. É barril. Tem um problema aqui, tem um caô. Então assim, ó, BO, boletim de ocorrência, né? O BO, deu alguma coisa ruim. Deu ruim. Então tem um BO, fala aí, Victor. O BO é que eles creem que a linhagem que eles têm que seguir é de Ismael e não de Isaac. Então, peraí, calma, que precisamos explicar melhor. Gente, ó, deixa eu ver se eu explico certo, tá, pastor Victor? Vê aí, porque para quem está assistindo, Abraão, dentro do contexto do islamismo, é Ibrahim. Então, Abraão e Ibrahim. Eles dizem que a promessa que foi dada, que para o cristianismo e para o judaísmo, está baseado em Isaac. Mas para eles, em Ibrahim, é Ismael. Então todas as profecias, a história, a promessa está vinculada a Ismael e não a Isaac. Então você já imagina a divisão cultural, a briga familiar dentro do contexto ideológico. Continua, e aí, Victor. Pastor, outro também adendo a questão também da divindade. É porque eles creem que o Deus que eles creem, na teoria, é o mesmo que o nosso. Mas a diferença, que na prática não é o mesmo Deus, é que a gente crê que existe 3 pessoas e um Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E para ele, como falou o pastor Saulo, Jesus não é Deus. Então não é uma trindade. É um profetaço. É um profetaço, um subprofeta, né? Como falou o Senhor. Sim. Mas não um Deus que pode salvar, que veio aqui um mundo, que redimiu o mundo e que a gente será salvo para a sua morte e ressurreição. Eles creem que Jesus, ele virá em um tempo antes do juízo para trazer justiça. Mas na prática, de forma teológica, bíblica, a gente vê que não é esse o ponto. Né? Então, na teoria é o mesmo Deus, mas na prática, o Deus, um só Deus, um Deus pessoal, um Deus coeterno, um Deus que se relaciona, não é o mesmo Deus. Eles compreendem o Deus só na parte de Deus Pai, na sua unidade. Deus Espírito Santo, Deus Filho, não entra dentro da jogada. É isso aí, Herbert. Exato, não é triuno. Pastor Victor falou, não é triuno, olha aí. Triuno pra você. Eu peguei essa lança, Denise. Triuno pra você. Hoje a gente está promovendo bastante a triuna aqui. Mas, gente, olha só que legal. A gente está fazendo uma análise muito simples. Muito simples. Mas perceba como aqueles que dizem ter a verdade, o cristianismo, se relacionam com a divindade de Jesus em termos práticos, não em termos intelectuais. E olha como o islamismo pratica a sua fé. Sim. É uma ênfase de prática muito maior do que a ênfase de prática do cristianismo. E aí, eu acho que a gente pode abrir uma discussão teológica aqui desse assunto. O que faz aqueles que seguem o Islã serem tão apegados à prática, à norma, à conduta, e a gente percebe no cristianismo desfalecendo? Você vê que o cristianismo está perdendo suas práticas, perdendo sua força. Veja, estou falando de costumes e não falando de essência. Estou falando do macro, não daqueles que são remanescentes de fé, mas aqueles como a gente olha. Hoje, qualquer um é cristão, qualquer um faz o que quer, se batiza e vai para a balada, casa, descasa.
trai, não trai, usa, bebe, faz de tudo. Não, mas 100% Jesus na faixa da cabeça. Vou usar responder. O barateamento da graça talvez seja Barateamento da graça. o ponto cerne aí da questão. Eu acho também, muitas igrejas, né? Muitas igrejas, muitas teorias, muitas teologias acaba dificultando a verdade. Porque na prática, para eles, querendo ou não, eles são unidos. E a união vai fortalecer a fé deles. Pra gente, a gente tem, né, muitas igrejas que são cristãs, cristocêntricas, né? Mas tem muitas teologias que divergem muito e tem muitos conflitos. Eu acho que o conflito que tem, né, na igreja, ou com as igrejas, com várias fés, várias denominações, faz que cria-se uma divisão e não uma união, como eles têm. Entendi. Tá bom. Eu acho que o conceito de que nós somos salvos pela graça e não pelas obras acaba dando pra gente vou dizer um relaxamento, né? Talvez uma espécie de tranquilidade em relação à preocupação com as normas, né? Preocupação com a conduta, preocupação com a prática em si da fé, né? Até porque, Entendeu? Pastor Som, Não, por favor. essa questão a própria visão de pecado para eles é diferente, né? Ah, é? Sim. Tá muito mais focado naquilo que eu faço, né? No sentido das minhas ações, propriamente dito, e talvez é o que deixa claro ou demonstra esse cuidado maior naquilo que eles fazem, né? Nas práticas, do que o que nós, como cristãos, fazemos em relação ao pecado. Momento até um apresentador que fala assim, segura. Gente, eu acho que a gente chegou no cerne, justamente para onde eu estava querendo conduzir vocês. Nós temos efeitos cristãos diferentes, há uma multiplicação de linhas cristãs, de igrejas. Nós temos mais de 35 mil denominações diferentes dentro do cristianismo só no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, e eu acho que eu vi esse dado há 10 ou 15 anos atrás, mais de 30 mil denominações estavam fechando nos Estados Unidos. Denominações não, igrejas estavam se fechando. A única que estava crescendo, que estava ali em Manhattan, era a igreja do Timothy Keller, que é um autor famosíssimo. Ele trabalhava muito com profissionais liberais, muito com estrangeiros, era a única igreja que estava crescendo. Mas esse ponto doutrinário, eu acho que a gente pode abordar um pouquinho e a gente aborda na próxima parte. A gente fecha esse primeiro episódio com esse gostinho de agora a gente vai falar sério, agora o bicho vai pegar, porque eu acho que essa é a principal diferença. E a gente vai perceber isso em outras religiões, lógico que eu foco aqui o islamismo, mas nós vamos perceber isso também no espiritismo, também no budismo, no hinduísmo, mas a gente vai perceber essa questão de graça e obras muito forte aqui. E aí eu vou pedir para você utilizar seu árabe para que você possa ler um pedacinho aqui de um texto do Alcorão, tá bom? Volta com a gente em poucos segundos, a segunda parte desse episódio da lição número 7, que tá muito boa. Fechou? Vamos lá? Já voltamos daqui a pouco no podcast Além do Sábado. Voltamos, estamos novamente. Putz, a vida, essa água tá voltando aqui, cara. Estamos de volta. É só água? É a água voltando aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. Voltamos para a segunda parte. Eu prometi para vocês que nós teríamos uma leitura em árabe. A gente tá falando ali de uma parte do Alcorão, o Surata de Az-Zumar 39:53. Eu vou pedir para ele, que é versado nessa língua. Herbert, por favor, a gente está falando sobre graça e obras, e esse texto é um dos diversos textos que dá essa ênfase
voltada para as obras, voltada para uma condição de favorecimento divino a partir do que você faz. Se você é bonzinho, você vai ter aí uma facilidade maior. E eu quero explorar um pouco disso porque eu tenho uma percepção que a gente tem essa ideia. Porque a gente foi criado assim, né? Então a gente tem essa... Fez bem, tem bom. Fez mal, tem ruim. Então, mas vamos deixar então na voz dele, Herbert, a leitura em árabe. Ya ibadi aladim azar ilá anfazukan. Eu realmente estava acreditando. Aladim! Eu estava acreditando que ia sair aí um pouquinho do Ixalá. Ixalá. Não, pera aí, tem aqui. Tem? E me errar. Muito bom. Lê em português. Dize, ó servos meus que se excederam contra si próprios, não desespereis da misericórdia de Alá. Certamente ele perdoa a todos. Os pecados. Espera aí que fechou bem na hora aqui. Falhou. Eu continuo. Então, por favor. Ele perdoa todos os pecados, porque ele é indulgente e misericordiosíssimo. Exato. Então ele tem aqui uma conotação, não tem, pastor? Que se eu fizer tudo certinho... Tá, tudo resolvido. Vai dar tudo bem. Resolvido, né? E não é assim não? Se eu fizer tudo certinho, Deus não me abençoa? A gente tem essa... O cristianismo também tem essa dificuldade, né? Muitos cristãos têm essa dificuldade de entender que o pecado ele não é só um ato em si, uma transgressão em si, um desvio de conduta em si. Ele também infringe um aspecto relacional, né? Ele quebra o elo relacional entre o ser humano, o pecador e Deus. E o ser humano, o pecador, precisa de um mediador, precisa de alguém para fazer essa reconexão, fazer esse religamento. Tá? Enquanto no islamismo esse perdão ele vem direto do próprio Deus para o pecador, sem a necessidade de um mediador, sem a necessidade de um sacerdote, sem a necessidade de Jesus, né, para fazer essa intermediação. Então, se o indivíduo se arrependeu imediatamente e fez coisas boas, né, boas orações, boas obras, ele já recebe o perdão direto de Deus. Então, o conceito de pecado tem mais a ver com o ato, e o conceito de perdão é diferente do cristianismo. Então, aqui são dois conceitos, né? Um conceito de pecado é diferente, né? Ou seja, se você tem um conceito de pecado apenas como um ato, uma transgressão, um desvio de conduta, tá? Ou um acidente de percurso, tá? Se você vê o pecado apenas por esse prisma, isso pode afetar nossa concepção de graça, nossa concepção de perdão, nossa concepção da misericórdia de Deus. Né? Não dá ênfase, né, pastor, em relação ao conflito, né, entre o bem e o mal. Uhum. Porque, não é uma fraqueza humana, não é uma rebelião, né, a Deus. Sim. Eu acho que o pecado, do ponto de vista cristão, nos faz também entender que tem essa diferença, né? Que tem não só essa diferença, mas que tem o conflito entre o bem e o mal, que a gente precisa compreender. Esse é um equívoco, Herbert, que nós, dentro do cristianismo, vimos acontecer o tempo todo. Né? Fulano era bonzinho, então ele vai para o céu. Fulano é bonzinho, fez coisas boas e ele vai para o céu. E algumas pessoas dizem, por que eu preciso me arrepender? Ou por que eu preciso me batizar? Por que eu tenho que me batizar, nascer de novo? Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca roubei, nunca me arrepender de quê? Eu não tenho pecado, eu não tenho erro. Você quer falar, Victor? Tô sentindo que você tá aí assim, ó, para entrar na conversa. Pode entrar. Não, tá muito bom, né? Vamos dar espaço. É interessante. É interessante porque eles creem que é possível a pessoa chegar ao arrependimento por ele mesmo. Porque qual a diferença da gente? A gente crê que é impossível se arrepender por nós. Quem é que nos convence? O Espírito Santo. Mas eles não creem. Como eles não creem, eles pensam que é possível que o ser humano chegue ao arrependimento por ele mesmo. Isso é muito estranho pra gente. Ou seja, nós precisamos de uma terceira pessoa para nos ajudar a chegar a esse arrependimento, né? De fato. Ou seja, nós temos a necessidade de um mediador sempre, né?
Sim. Tem bem um textinho aqui, pastor, que eu queria compartilhar sobre esse contexto, né? E aqui é muito lindo para mim esse texto, que está no quinto parágrafo, né, no finalzinho dele. Fala bem assim, ó. Por essa razão, a Bíblia fala tanto sobre expiação. Não basta simplesmente perdoar, é preciso restaurar e purificar, corrigindo a violação da lei moral de Deus. Não é só, Allah perdoa, mas não é só isso. Tem que restaurar e purificar para corrigir o que foi corrompido pelo pecado, a lei moral, o caráter de Deus, para que a gente consiga se encontrar para Deus. Não é só uma perdoar, purificar e também restaurar. Eu fiquei pensando do que o pastor Saulo falou, na discussão que a gente está batendo aqui, principalmente no que você falou, Vitor, no tipo assim, a pessoa ela consegue por ela mesma encontrar arrependimento. Ela dizer assim, poxa, isso aqui está dando errado. Mas vocês já perceberam que tem tanta gente dando certo? Que momento a pessoa vai perceber que deu errado se não tiver uma consequência ruim para ela? E se não tiver uma consequência ruim para ela nunca perceber? Ela não tiver consciência, um contexto quase análogo à psicopatia. Não estou dizendo da psicopatia em si, porque você sabe que há um transtorno neurológico e que impede de ela ter essa empatia. Mas se não houver algo assim, como é que ele vai perceber? Se não houver o Espírito Santo fazendo a mediação desse Deus triuno que se mete no meio do processo para chamar a atenção e dizer assim, vem cá, você está errado. E aí começa todo um trânsito, não só da atitude, mas um trânsito de mudança da essência do que nós somos. Porque perdão de pecados, perdão da nossa vida, não é só da atitude. Eu estou em pecado, por isso estou morrendo. Algumas pessoas acham que o pecado deixar de pecar tira o prazer da vida. Mas o pecado está tirando a vida. Então a pessoa está morrendo, a pessoa está envelhecendo, a pessoa está vivendo nesse contexto. Então quando a gente olha para essa característica do islamismo, a gente percebe que ele empurra as pessoas para uma percepção muito distante, onde só a atitude importa. Olha só o que diz em Isaías capítulo 59, versículo 2. Está na lição, está aqui, ó. Eu estou lendo diretamente dela. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Portanto, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ou seja, precisava ter vindo o Cordeiro, precisava ter havido morte, precisava ter havido o sacrifício de Cristo Jesus, para que eu, por meio dele, a expiação, eu posso agora dizer assim, Senhor, eu nunca vou ter obra 100%, que é a dureza da lei. Eu nunca vou conseguir viver 100% certo. Mas eu vou me esforçar durante a vida inteira pelo amor que me constrange derramado na cruz. E a partir desse amor que me constrange derramado na cruz, eu permaneço ao teu lado até que eu seja glorificado no seu breve retorno. Então, uma mudança radical. E aí eu quero, e já disse algumas palavras, como é que vocês veem o constrangimento da morte de Cristo Jesus no contexto da salvação e nos levando a uma mudança de comportamento? Perceba, eu fui salvo, não pelos meus méritos, mas agora eu tenho, em amor a Ele, uma mudança de comportamento. Como é que o amor de Cristo constrange assim? Joguei na roda, tá aí. Então, se a gente tenha um conceito correto do que é a transgressão, né, do pecado, e que o pecado nos leva a um afastamento de Deus, nós que fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus, nós também nos distanciamos desses ideais, né, de reproduzir atributos que são encontrados no caráter de Deus. Então, quando a gente tem essa consciência de que o pecado ele nos faz andar longe de Deus e nós nos distanciamos também da imagem que Deus colocou em nós, que é semelhante a Ele, tá? Nós também deixamos de copiar ou de reproduzir os atributos do caráter de Deus. Então, é necessário que quando a gente aceita, né, voltar, ou quando a gente aceita que nós estamos longe, que o pecado nos levou para longe, esse arrependimento, esse retorno, essa volta, ela é importante.
E aí nós vamos entender que nossos hábitos, nossos costumes, tá? Nossa forma de viver, ela precisa ser mudada, ela precisa ser Eu estou aqui ouvindo reformada. você e percebo que tem muita razão na sua fala. Cognição. Eu entendi. Jesus Cristo morreu por mim e tal. Mas o que me move sair da compreensão intelectual, cognitiva, para uma prática de derramamento de espírito, dizer assim, não, ele é tudo para mim. E por ele ser tudo para mim, eu não vou me comportar mais desse jeito. Como uma pessoa que ama a sua esposa e não atrai. Uma pessoa que ama o seu trabalho, ou respeita o seu patrão e não rouba dele. Porque, veja, em compreender intelectualmente é uma coisa, viver a prática é uma outra. O que faz? O que vocês acham que faz essa mudança, esse amor constrangido para a pessoa mudar de vida? Eu acho que o alto preço pago por ele é um caminho. Ele pagou um preço tão elevado, ele comprou a minha vida e eu pertenço a ele por direito. Então isso me constrange a mudar aquilo que precisa ser mudado em mim. Eu creio que uma fé madura, né? Porque, querendo ou não, eu acho que o cristão, ele precisa ser um cristão racional. Porque tem emoção, tem a parte, né, ali emocional, né, que faz parte do processo. Você se arrepender, se converter, buscar a Deus. Mas se a gente não for um cristão racional, maduro espiritualmente, a gente não consegue seguir isso que o professor Saulo falou. Porque de forma prática, ser cristão, você escolher fazer o certo e errado, porque você sabe o que é certo. Tem aqui uma tentação. Então, eu sei que aquilo é errado. Então, porque eu tenho uma maturidade espiritual, uma fé madura, eu vou escolher não fazer, porque eu atingui esse nível de maturidade, eu estou em processo de atingir. Isso tem a ver com aperfeiçoamento, também com a questão de amadurecer espiritualmente. A santificação. Perfeito. Gente, olha só, a gente está chegando ao fim desse episódio, é muita coisa bacana que dá para se falar, mas eu queria te chamar a atenção a um detalhe e a um conselho. Às vezes a gente acha que precisa estar 100% bem bonitinho, tudo redondinho para a gente estar se entregando completamente a Deus. Não é assim. É do jeito que está e vai mudando a cada dia. Sabe, 1% melhor, que o pessoal fala muito na academia, fala muito para quem corre, quem está buscando melhorar, lê o poder do hábito, hábitos atômicos. Gente, é todo dia. Esse é um processo de mudança, de apaixonar. Você vai amando o outro à medida que você se relaciona com o outro. O pastor Saulo falou sobre isso na primeira parte do episódio. Nós precisamos nos relacionar com ele. Por isso que a gente fala sobre estudar a Bíblia para conhecê-lo, por isso que a gente fala sobre tempo de oração, por isso que a gente fala de envolvimento com a missão. O Caleb aconteceu agora, recente. Então você precisa tornar o Caleb o ano inteiro, você precisa ter um devocional todo dia, porque você vai aprendendo a amar. Você só ama quem você conhece, você só ama quem você se relaciona. E à medida que você vai entendendo quem é Deus e a importância da Bíblia, você vai começando a ser constrangido. E aí isso vai modificando e você vai dando acesso ao Espírito Santo para que ele te molde. Cristo está mais próximo de você e se engrandece mais na sua vida quando você se entrega a ele de maneira mais sincera, quando você não tem condição de fazer mais nada. Às vezes a gente demora para chegar nesse ponto. A gente demora para perceber que a gente não consegue fazer mais nada. Reconheça isso o mais cedo possível e você vai ver Deus crescendo e crescendo na sua vida. A gente fica por aqui e a gente volta próximo domingo. Porque Cristo é diferente. Olha o tema da próxima lição. Porque Cristo é diferente. Fica com a gente nesse podcast, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Manda para sua avó, para sua tia que adora uma corrente. Fala lá, faz um agrado, ela vai mandar para alguém. Lista de transmissão. Lista de transmissão, não importa. Vai chegar para alguém e alguém vai acessar e vai ser abençoado. Por isso eu te convido, se aproxima dele, se permita ser constrangido pelo amor dele. E nesse processo de santificação, após a sua conversão, vai te preparar para o momento da sua glorificação. Tá bom? Tá aí o recado e eu peço para ele, pastor Saulo, pede a bênção para a gente encerrar mais esse episódio. E a gente volta domingo que vem aqui no podcast Além do Sábado.
Oremos. Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, porque apesar de encontrarmos semelhanças do islamismo com o cristianismo, nós cremos num Deus verdadeiro, num Deus que se relaciona, num Deus misericordioso que perdoa, mas também um Deus que constrange pelo amor. Sim. Obrigado, Senhor Deus, por enviar Jesus para ser o nosso mediador, o nosso salvador, o nosso intercessor. E por isso, Pai, te pedimos também por cada pessoa que está entrando em contato com esse conteúdo tão importante, para que ele também sinta o poder transformador da Tua palavra. Nós te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor.